Então vamos lá, Selic em 14,75%, só comparável aos anos de governo Dilma, né, da história recente. Então um dos maiores patamares que a gente já chegou na história recente do Brasil. É claro que lá no começo a gente até adotar o plano real e compreender como o mundo estava funcionando, demorou muito chegar numa Selic um pouco mais estável, mas esses números eles surpreendem. Não só porque a economia tem chance de paralisar quando passa desse ponto, né, eu já mostrei para vocês em outro vídeo falando da Selic, não vou retomar isso, que a maior parte dos negócios não tem nem margem superior a 14%. Raul, como assim? Carrefour, o varejo brasileiro não tem margem nesse nível, né? Nem a boa parte das indústrias também não tem. Então é um lugar que começa a compensar já para o empresário pensar em vender o próprio negócio e investir na Selic. Esse é o patamar que a gente chegou. Mas me fizeram uma pergunta, né? E eu acho uma pergunta digna de um vídeo à altura que foi: mas será que a gente está pior do que no período da pandemia, só que sem a pandemia? Então o governo Lula conseguiu criar uma pandemia mesmo sem existir a doença ali do Covid, fechando as empresas e fechando todas as lojas? O que você acha, Cazé? Eu acho que sim. Que isso. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segure sua mãozinha. Considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque você sabe, né? O vídeo vai ser bom como sempre. O pessoal tá falando do Bradesco que subiu. Não foi eu que fiz a profecia que ia subir, não, gente. Era o óbvio, né? Quando você tá vendendo um banco com um lucro de bilhões por 78 centavos cada R$1, obviamente você tá fazendo besteira, né? Não precisava ser gênio, não fiz um profeta e tal. Então não precisa me parabenizar por isso, não. Quem disse que o Bradesco ia falir é só ignorante mesmo, não sou eu que sou inteligente. Então vamos lá. Quando você pega aqui alguns indicadores, eu fiz uma comparação direta dos números de cada período. O PIB naquela época, em 2020, teve uma queda de menos 3,3%, uma queda histórica, né? Em 2021 ele recuperou, fez a tal recuperação em V do Paulo Guedes e foi para 4,6%. O PIB de 2024 foi de 3% e o PIB projetado para esse ano, né? Mas eles erraram a projeção dos 3 últimos anos anteriores, foi de 2%. Então, no sentido de crescimento da economia, obviamente a gente não está no mesmo patamar de estagnação econômica, até porque as empresas fecharam do dia para a noite e isso gerou uma queda de PIB muito séria em todos os países do mundo. Então, o que a gente pode dizer? Não, em questão do PIB não tá, mas o PIB é só uma das coisas. Para você ter ideia, tanto que o PIB é uma métrica ruim, olha só, hoje a gente respira de graça, não é isso? Você respira de graça, você caminha pelas ruas, etc. Se amanhã o planeta Terra ficar tão poluído que não dê mais para respirar e a gente tiver que comprar cilindros de oxigênio, o PIB aumenta ou cai? O PIB aumenta. Aumenta. Porque você teve que comprar o cilindro de oxigênio que antes não era comprado. Se cada ser humano tiver que ter um cilindro de oxigênio em si, independente de um pedaço da população morrer, a gente tem um aumento no PIB. Então, quando a gente vem para a taxa de juros, aqui você vai ter uma questão. Em 2020, artificialmente, o Paulo Guedes, né, tentando estimular uma economia que está com a retração de 3,3%, ele jogou a Selic em 2% ao ano, uma Selic extremamente baixa. Hoje em dia, as pessoas, apesar de defenderem ele, né, mesmo os grandes economistas falam, não, era o que eu também teria feito naquele momento. Hoje em dia a gente percebe que a dose foi exagerada, né? Então, um 4% ali, 3,5%, 3%, teria tido um efeito similar. Então, em 2021 ali, né, é que a saída da pandemia, etc., a Selic chegou no máximo a 9,25% ali, tentando conter a inflação, e foi suficiente, deu certo. A inflação não alcançou, claro que a gente estava saindo da recessão. Agora, a gente está com a Selic no ano passado, 2024, fechando em 14,25% ao ano, e em 2025, 14,75% ao ano. Acho que até o governo Lula mesmo concordaria que essa Selic está muito alta, né? Provocada pelos gastos do governo, etc. Ele não admitiria essa parte, mas eu acho que todo mundo que defende o governo concordaria que esse não está num caminho muito legal. Então, nesse sentido aqui, ponto para a pandemia, né? Ponto para a saída da pandemia ali. Taxa de juros real. A taxa de juros real em 2020 era negativa, né? Em 2021 também próximo de zero. Então, o Brasil não estava com a taxa de juros muito atrativa. Em 2025 a gente está com a maior taxa de juros do mundo, tá? A maior taxa de juros real do planeta Terra está no Brasil nesse exato momento aí. Se não era nós, não tinha. A gente tá pau a pau. A gente tá empatado com a Rússia. O único problema é que a Rússia tá bombardeando a Ucrânia nesse momento. Então, fora isso, aí você só tem a Turquia, que tem um problema econômico acentuado. Então, nesse momento, a gente tá com a taxa de juros real, que significa que o Brasil tá com uma desconfiança similar a países em ambiente de guerra, né? Ou pelo menos é isso que o nosso Banco Central acredita. Aí, claro, você pode questionar esses dados. A inflação em 2020 foi de 4,52%. A inflação em 2021 foi de 10,06%. Então, não, a gente não tá pior em inflação, porque em 2024 foi de 4,6%, em 2025, 5,5%, né? A projeção para esse ano vai passar, né? Mas assim, a gente já chegou numa inflação bem pior lá em 2021. Raul, mas estava saindo da pandemia. O propósito do vídeo é comparar. Eu entendo que estava saindo da pandemia, se a gente está comparando, está comparando. Estamos comparando, estamos comparando. Então,
Então, é isso aqui. O desemprego, em 2020, atingiu 13,5%, que é o recorde da nossa série histórica. Em 2021, ele foi para 13,2%. Agora, em 2024, a gente está com 6,6% somente de desemprego, né? É a menor média em 10 anos. E em 2025, a gente está projetando 7%. Então, a média é bem baixa de desemprego, tá bem tranquilo. Principalmente também porque o salário mínimo não se reajustou tanto, ficou mais fácil para as empresas contratarem e tal. A informalidade no trabalho, em 2020, foi de 38,3%. Em 2021, de 40%, saindo aí da pandemia. A informalidade no trabalho agora, em 2022, ela estava 39,6%, em 2024 38%, ou seja, está menor, caiu, mas ainda é bem comparável, né, ao período de pandemia ali. Lembrando que a gente teve muita demissão, era para ter estourado a informalidade, mas ficou mais ou menos naquelas, né? Quem estava trabalhando acabou que continuou trabalhando. Até porque, gente, a pandemia de fique em casa, a galera falando de não ir para o escritório, etc. Lembra muito que isso é de classe média, tá? Quando você compara o grosso do trabalhador brasileiro, não tem como fazer indústria home office, não tem como dirigir Uber home office, não tem como entregar pizza home office. Quando você tava home office e alguém ia no supermercado para você, essa pessoa tava na informalidade. Então, ela tava indo lá te entregar comida e etc. E ninguém tava preocupado com ela, né? A fábrica de tudo quanto é coisa, os alimentos continuaram sendo feitos normalmente, o que significa que alguém tava trabalhando, né? Eu tava todo mundo em casa. Não tava ninguém em casa. Tava uma meia dúzia de gato pingado em casa e o restante das pessoas trabalhando na rua. Médico home office. Eu vou atender agora, Não existe. Quando a gente compara as vendas do varejo, a gente teve em 2020 1,2% de crescimento, né? Em 2021 1,4%, muito puxado pelo e-commerce também, que o e-commerce começou a bombar nessa época e nunca mais parou, né? Em 2022 não teve crescimento nenhum da venda do varejo, em 2023 1,6% de crescimento. Fechamento de lojas, acho que isso aqui é interessante. 2020 75,2 mil lojas fechadas e em 2021 a gente ganhou 204 mil lojas. Então na saída da pandemia também a gente teve ali um aumento de lojas. E a gente em 2022 e 2023, a gente apesar de ter notícias muito grandes, né, do fechamento da Americanas e da Marisa, etc., não teve esse fechamento expressivo, mas também não teve um saldo expressivo de aumento. Aí aqui eu não sei para quem que a gente dá, né? Eu considero que se tá fechando e não tá abrindo, porque pelo menos, perdemos 75 mil, ganhamos 204, o saldo positivo tá maior. A gente não ganhou 200 mil lojas nesse período agora, né? Então, vou considerar aqui, não consegui encontrar dados confiáveis, vou considerar aqui que a gente patou. Patou. Nem pra mim, nem pra você. Lembrando também que em 2022 quem governou ainda, né, foi o Bolsonaro. Então a gente tá pegando aqui os dados de 2023, fora pandemia, com pandemia, sem pandemia, para saber se na história é recente. Se você quiser saber quem é melhor, Lula ou Bolsonaro, eu não vou entrar nessa questão, tá? Então assim, por isso que eu joguei os dados junto, até para não virar essa confuseba aqui. Então eu tô tentando comparar pandemia, sem pandemia, história recente, beleza? Pós-pandemia, só pra gente nos ferrar aqui. É claro que alguns vão pegar esses dados aqui e vão comentar aí o que quiserem, mas eu coloquei até juntinho em 2022. 2022 tinha pandemia? Não tinha mais pandemia. Pra gente poder comparar também os dados dos dois governos fora da pandemia também, que eu acho que ajuda você aí a tomar sua decisão. Então, a inadimplência aqui das famílias. Em 2020 era 25%, 2021 25,2%, em 2022 saltou bem, né, para 28,9%, em 2023 saltou mais ainda para 29,5%. Taxa de juros média das famílias aí, 2020. Quanto que as famílias estão pagando de juros aí? Taxa de juros médias das famílias, 2020 20% ao ano, 2021 25% ao ano, é claro, Selic subindo, 2022 29,9% ao ano, fevereiro de 2025 56% ao ano, não é possível. E aqui a gente tem alguns dados curiosos, porque olha só, né? Lá atrás, é claro, que nossa taxa de juros era gritante, chegando ali a quase 42,5%, né? Era 42% ali. Mas essa taxa de juros nossa, ela cai, a taxa de juros média, né? Paga pela população aqui. Então, ela chega a cair bastante, né? Taxa média de juros de operações de crédito, ela chega a cair bastante, encosta ali nos 25%. E aqui agora a gente já passou os 35%, né? Ou seja, o brasileiro está pagando mais juros agora do que lá atrás. Então, obviamente, né? O período da pandemia foi melhor para as pessoas em operação de crédito do que a gente tem agora, taxa de juros média das famílias. A mesma coisa vai se referir à taxa de juros média das empresas também. Lá na dívida pública, né, por percentual do PIB, em 2020 a gente atingiu 88% do nosso PIB em dívida. Lembrando, o Brasil tem um endividamento baixo comparado com países desenvolvidos, mas é porque a gente não é um país desenvolvido. Só que o Paulo Guedes ele conseguiu fazer uma boa redução do endividamento público, chegando em 2021 a 79%, em 2022 o governo Bolsonaro entrega a 72%. Foi para 2021 79%, 2022, 72%. Agora, em 2024, a gente já está ali mais ou menos em torno dos 77% novamente, né? Sem pandemia, mas o gasto do governo aumentou, a dívida pública subiu. E aí, o serviço da dívida, né? Os juros pagos ali também, 2020, 450 bilhões, 2021, 400 bilhões, óbvio, taxa Selic lá embaixo. Agora, a gente está em 746 bilhões lá em 2023. Então, é a maior valor da série aqui recente, né? Então, a gente está bem complicado. A confiança do consumidor da FGV em 2020 era 62,1 pontos, a mínima histórica. Em abril de 2025, melhorou pra caramba. 84,8 pontos aí. Melhorou bem. O quê?
Porque você não tá tão confiante? Não. Mais do que na pandemia, eu tô. Se na pandemia você achava que você tava com mais confiança, tá doido. Ninguém sabia se ia ter emprego amanhã. Na pandemia, todo mundo ficou assustado. É porque o Casé é playboy, ganha dia de igreja. Na confiança empresarial, é porque ele trabalhava na igreja, filmando. A igreja não quebra. Na confiança empresarial, tô tirando saco, né? Nem é verdade isso. Eu inventei. Na confiança empresarial, FGV, 2020, 60 pontos, 2021, 102 pontos, 2024, 90 pontos. Então, na pandemia, a confiança do empresário estava melhor. O câmbio chegou no máximo em 2020 ali a 5,80, em 2021, 5,60, agora em abril de 2025, a gente tá em 5,68, mas a gente bateu 6, né? Durante o período pós-pandemia ali. Fluxo de capital, bom. Alguma coisa a gente foi ex. Quando a gente pega esses números todos aqui, o que a gente consegue perceber, né, é que o período atual, diferente do período da pandemia, que teve uma coisa mais sistêmica, a gente teve um problema sistêmico, ele caiu, e aí os patamares retomam ali, a gente tem uma melhora nos indicadores econômicos bem rápido. O que a gente percebe aqui é uma deterioração um pouco mais linear, e isso, no meu ponto de vista, é um pouco mais grave, porque os indicadores econômicos do Brasil, eles estão se deteriorando ano após ano, né? Mesmo da série histórica do pós-pandemia, é claro que a gente precisa reconhecer que existe um residual, sim, da crise que foi provocada lá atrás. Não dá para negar também que o Bolsonaro, naquele período de eleição, ele injetou dinheiro de maneira drástica na nossa economia, mas agora, sem conflito, sem absolutamente nada, sem as pessoas presas em casa, a gente chegar numa inflação alta, que está crescendo a esse ponto, e está resistente a uma Selic agora de 14,75% ao ano, a gente há de reconhecer que alguma coisa, né, aconteceu aqui, que a gente perdeu a mão em diversos pontos. Do ponto de vista geral, muita gente está falando, então esse é o pior período do Brasil, então o Brasil vai acabar. Eu acho que nesse cenário também falta um pouco de lucidez nesse ponto. Não estou aqui, vocês sabem muito bem o meu viés, né? Eu sou um liberal, eu acredito no liberalismo econômico, é óbvio que esse vídeo é completamente enviesado, porque os indicadores que eu observei aqui são só indicadores econômicos, né? Não fiz uma pesquisa com a população, se está vivendo melhor, se está vivendo pior. Inclusive, se vocês quiserem discordar de mim, pode comentar aqui, minha vida está muito mais fácil, as coisas estão muito mais baratas, ou muito mais caras, ou sei lá, tá mais fácil ganhar dinheiro, tá mais difícil. Eu acho que isso daria, né, para esse vídeo, os comentários sempre podem dar para esse vídeo, uma coisa que eu não tenho como verificar dessa mesma maneira, né? E quando você comentar se tá melhor ou pior, também comenta mais ou menos sua remuneração, porque não adianta nada, você fala, eu ganho 80 mil, né? Então, 80 mil, por exemplo, em qualquer período tá bom, para quem ganha 5, 7, é que eu queria saber como é que tá a situação, quem ganha 15, 20, né? Essas pessoas ali, elas têm um impacto um pouco maior da economia na vida delas. Comenta aí para não ficar fora isso, mas eu quero dar a minha opinião aqui. Acho que sim, a gente veio de um estrangulamento da economia, a gente tá pegando pesado em vários indicadores, e o que me preocupa mais, para ser bem sincero com vocês, eu acho que os indicadores econômicos, de modo geral, eles se deterioraram em relação ao final da pandemia, não ao meio da pandemia. Meio da pandemia, obviamente, a pandemia estava pior, né, gente? A gente não precisa nem fazer um vídeo para isso. Agora, ao final da pandemia, eu acho que a gente estava um pouquinho mais estruturado, o país estava crescendo redondo, os empresários estavam com um otimismo um pouco maior, os funcionários também estavam, né? Tava tendo um bom crescimento econômico. Acho que quando a gente teve essa transição do governo, ainda veio um residual disso. Primeiro ano do governo Lula ali, apesar de um pouco caótico, ele foi um ano de crescimento acima da média, o segundo ano também de crescimento acima da média, só que o custo desse crescimento acima da média, ele começou a aparecer agora, porque a gente ensaiou dar um boomzinho das commodities, mas foi o voo de galinha, né? Não pegou preço as commodities. Agora até pegou, mas naquela época que deveria ter pego preço, não pegou, que serviria pra gente abarcar isso. Acho que também existe uma desconfiança generalizada da população, a gente tá vendo o Brasil voltar ali pros idos dos anos 80, 90, em que ninguém queria investir no Brasil, todo mundo queria dólar, né? Eu nunca vi tanta gente falando em dólar na minha vida. Sinceramente, o cidadão médio, se você perguntasse 10 anos atrás, a maioria das pessoas nem sabia a cotação do dólar, vamos ser sinceros, né? Não sabia nem quanto tava o dólar, etc. O fato das pessoas saberem isso de cabeça me dá uma memória meio argentina, né? O dólar blue, a galera ali operando à margem, já existem contratos sendo fechados, a gente sabe, né? Tem fornecedor que tá fechando o contrato já baseado no dólar porque ele tem que comprar em dólar. Então, eu sinto, não que a gente perdeu a mão completamente, ou que o país vai acabar, mas eu sinto que a gente teve uma deterioração na economia, não à toa, né? A gente teve uma deterioração em função das decisões, as más decisões, não só do presidente Lula, isso é muito simplista, né? Do nosso Congresso também, tem decidido por consequências drásticas ali para manter os próprios privilégios, assim, para manter a própria popularidade também. Tá passando umas coisas meio estranhas, assim, e é escândalo em cima de escândalo também, que prejudica muito a confiança do Brasil no exterior, prejudica muito a confiança do Brasil brasileiro. A gente agora com essa coisa do INSS. Não, Raul, mas esse é um problema que se estende desde lá, quando o Bolsonaro estava no governo, né? Desde antes disso, pessoal, sim, mas a bomba estourou agora. Eu não vim aqui comparar o Lula versus o Bolsonaro, né? Eu vim comparar a economia de modo geral, os indicadores, que não é responsabilidade de uma pessoa só. Cada governo vai ter
os seus desafios. Não dá pra gente negar que a China e os Estados Unidos fechar pau, apesar de ter sido importante pra gente agora, né, de conseguir aumentar um preço, não dá pra negar que isso é uma crise, né, uma crise feia. Não dá pra negar também que uma guerra iniciada contra a Ucrânia ali, que, porra, envolve todos os países da Europa, envolve também os Estados Unidos, aquilo durante o governo Bolsonaro foi complicado. Não dá pra negar que as crises diplomáticas, né, também aconteceram durante os períodos do governo. Então, tudo isso tá englobado nesses números aqui, assim. Eu, pra não ficar selecionando quais números eu queria, etc., eu tenho que pegar o apanhado geral. Talvez eu tenha deixado alguma coisa de fora aqui, né, mas se eu colocasse a inflação dos alimentos, pra quem quer defender o Lula, acho que ia piorar mais ainda, vamos combinar, né? Então, eu não peguei aquilo que tá de pior em cada governo. Tentei pegar, quais números a gente pega pra dizer se um país tá bom ou não, né? Até utilizei algumas IAs aqui pra colher os números, né? Várias IAs diferentes pra bater os números, conferir e pedir também pra ela como que ela faria de um ponto de vista isento, apesar de eu saber que isenção não existe, porque o próprio ChatGPT tem um negócio, o Grok tem outro viés, né? E cada um deles eu passei pelo DeepSeek também, que tem mais viés. Então eu tentei passar ali pra gente recolher os dados, eu anotei quais dados eu queria, perguntei pra eles se era justo ou não e aceitei os insights que eles me deram aqui. Então eu queria trazer isso pra vocês. Agora, eu nunca vi tanta possibilidade de fazer dinheiro numa crise quanto agora. Porque essas semi-crises, assim, que os números pipocam e vão vindo assim, essas flutuações são muito boas pra quem faz aportes mensais. Eu não sei vocês, mas eu nunca fiz tanta grana quanto nesse período agora, assim. Tá muito fácil de comprar as empresas boas, né? A gente tava falando de Bradesco aqui, citamos Bradesco do nada hoje, tipo 15,70% de alta, né? No momento que você tá vendo, eu não sei o que aconteceu, mas é impressionante o quanto tá óbvio que algumas coisas estão descorrelacionadas, o quanto algumas empresas sangraram em excesso, mesmo produzindo resultados excelentes. Banco vai ter crise da onde, gente, né? Que dia que um banco vai falir? Então, assim, um banco do tamanho do Bradesco não fale nunca, porque se ele falir, ele leva o Brasil junto. Então, aproveita essa janela, compreende isso, em vez de você ficar no fla-flu, de decidir quem é melhor e quem não. Eu sei que dá muita vontade de fazer isso, né? Ah, nossa, eu quero comentar no vídeo do Nicolas, vai ser bom pra caralho, eu quero ir lá falar que o Boulos é louco, ou eu quero defender o Boulos, vou compartilhar. Lembra que a cada 20, 30 anos se abre uma janela para o investidor onde ele consegue comprar ativos com assimetria completa de risco. Nesse momento a gente está vendo isso. Pouquíssimo risco, muita possibilidade de ganho, isso é extremamente raro e as pessoas que souberem aproveitar esse momento vão fazer muito dinheiro. Não tô dizendo que você vai ficar milionário da noite pro dia, não tô dizendo que você vai pilotar um iate porque você comprou ações nesse momento, não é isso, mas dá para você ganhar, né, 10 anos em 3. Acho que é um bom fator, né? Você multiplicar a velocidade do tempo dos seus aportes por 3. Se você quiser ajuda para fazer isso, o que eu vou te indicar? Abre aí auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário para mim, que vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Se você gosta de vídeos assim também, se inscreve que amanhã vai ter só o vídeo para os empresários também. Então, você pode entrar na UVP, isso aí, você vai preencher o questionário, preencher o relatório. Vou te dar acesso a investir, né, no Brasil e no mundo todo. Hoje mesmo eu postei aqui um aluno, cara, o cara no meio de um rolo desse conseguiu pegar um título hoje, daquele que sai de manhã, 19,54% ao ano, né? Uma delícia, tem gente pegando títulos bons todos os dias, exclusivo da nossa plataforma, tá lá, né? A gente tá pegando aqui, tentando movimentar. Claro que isso não é a garantia que você vai conseguir esse tipo de título, mas olha a qualidade do título, né? Não só os benefícios do cartão, etc. Então, a UVP, ela se paga muito rápido. Se você ganha mais de R$4.500 por mês, preenche o questionário agora, pausa agora e preenche. Por quê? Depois da subir de preço, vocês vão ficar na choradeira. A gente está implementando funções novas a cada dia, exatamente para poder reajustar. O que a gente está tentando fazer é, o que eu posso ter aqui para reajustar, porque a gente não reajusta já há 2 anos aí a UVP aí de preço, e esse ano a gente precisa reajustar, porque senão vai diminuir nossa margem de lucro. E eu não sei vocês, mas eu gosto de lucros abusivos, é isso? Então, preenche aí o questionário, lembrando do compromisso da UVP. Raul, entrei na UVP, assisti todas as aulas até o final, emiti meu certificado, não aprendi a investir. Devolvo 100% do seu dinheiro. Simples, na hora. Beleza, foi lá, falou, ó, beleza, concluí as aulas, não funcionou, devolvo 100% do seu dinheiro. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Se chover, molha. Deixa eu verificar se tem algum comentário de vocês aqui sobre esse tema, tá bom? Lord Nocter. E esse cabelo aí, a lá Pablo Emílio Escobar Gaviria. O que acontece? Eu não sei vocês, mas eu sou um sujeito muito sistemático. Eu não gosto de cortar cabelo. Toda vez que eu corto cabelo, eu fico uns 3 dias me olhando no espelho, achando que eu tô com a cara estranha. E aí eu tenho uma viagem pra fazer agora, uma viagem importante, né? A gente vai lá pra Croácia e Montenegro, com os maiores investidores institucionais do país. Vai rolar um comunicado ali. Quem é Alan 9P? Na segunda-feira é óbvio que eu vou contar pra vocês o que colou. Eu vou viajar na segunda, então na próxima segunda, né? Só que eu fiquei pensando, vou aparecer do lado desses caras com esse cabelo meio cortado, negócio meio desajustado. Então eu achei que
pelo meu bem, e tem hoje a inauguração da Casa UVP aqui em Goiânia também, que é um clube. Não posso explicar mais. Não dá. Então, Pesquisa. Pesquisar não vai resolver. Não tem nada sobre a Casa UVP na internet. Desculpa, né? Tem aí um clube, uma coisa, tá inaugurando a primeira casa aqui em Goiânia, vai ter algumas casas em outros estados, pros alunos e pros clientes aí da consultoria. Então, assim, quem não é da UVP não fica sabendo de nada, né? Vocês vivem em outro mundo, vocês vivem em Nárnia, vocês vivem tipo na inteligência do governo. Parece que não tem nada lá, o departamento de inteligência do governo, não chega nada. É isso. Pô, Raul, tá xingando ter 20% em Bitcoin? Não faz isso não. Com certeza, cara. Se você alocou 20%, não se valorizou, né? Mas se você alocou 20% do seu patrimônio, acho que você é doidão. O Euclides falou, trocar ministro é errado ou incompetência? Isso não faz sentido. Você apresentou apenas uma opinião. Não é trocar que é errado, é ter escolhido um ministro que é errado, né? Sem justificar porque a troca do ministro, ainda que 10 vezes configuraria incompetência. Continue falando de investimentos, que é isso, sabe? Ele tá reclamando porque eu falei que o Bolsonaro trocou de ministro da saúde 3 vezes, né? Meu lindo, se você escolhe um ministro da saúde, ele é ruim, aí beleza. Você demorou 2 anos pra descobrir. Chegou a pandemia, você descobriu. Correto? Todo mundo pode errar. Aí você escolhe um segundo ministro da saúde. Escolhe ele tá lá. Passa algum período, 2, 3 meses, você tem que trocar ele novamente. Troca o terceiro ministro da saúde no meio de uma pandemia. Imagina que você está fazendo uma cirurgia cardíaca. Você descobre que o médico é ruim quando ele corta o negócio errado. Aí você vai chamar outro médico. Só que você, em vez de analisar dessa vez, e detalhe que é o tempo, porque não é um coração saindo sangue, né? Você chama qualquer um. Aí você pega e chama qualquer um de novo. Acho que esse caminho, sim, me diz que é incompetência. Se eu fosse presidente da República, pensa numa coisa que eu teria. Um potencial substituto bom em cada uma das listas. Eu posso até escolher o primeiro com pressa, que não deveria, porque eu tive todo o período eleitoral, tive anos me preparando para isso. Agora, você prepararia uma lista ou não das outras pessoas? Aqui na empresa, eu nem sou ministro da Saúde. Para cada pessoa que está empregada em áreas estratégicas aqui, eu tenho pelo menos 2 que daria conta de fazer, porque senão, se as pessoas fizerem um motim aqui, como é que você faz? Então, isso aí, eu julgo que sim, é incompetência. Mas eu entendo por que você não quer que diga isso. Porque tem gente que, para ele, o político não é uma pessoa que a gente deveria conversar sobre a administração dele. Para algumas pessoas, o político é uma pessoa que a gente deveria elogiar, independente daquilo que ele faça. Eu acho que esse caminho, gente, talvez ele não seja o melhor, tá? Vou dar essa dica para vocês que talvez o político sendo cobrado seja melhor. E você pode cobrar todos os políticos. Tem um lugar que é muito bom quando você para de defender um político específico, que você pode dizer, olha, eu concordo sim, né, que na administração, por exemplo, da economia, olha, o Paulo Guedes foi melhor que o Fernando Haddad. Você pode dizer isso. E você pode dizer, por exemplo, também, que em outros aspectos você pode ter tido o Lula melhor do que o Bolsonaro em alguns aspectos também. Por exemplo, diplomaticamente, eu acho que a gente tem menos problema agora, menos notícia envolvendo um lado específico do espectro político. Porque não adianta nada você elogiar o Donald Trump, como foi o caso que o Bolsonaro fez lá, e ele perder a eleição. Daí o Bolsonaro teve que governar com o Joe Biden na presidência da República, sendo que ele tinha defendido o Trump. E aí, como é que fica a situação? Entende? E aí, o Lula, por exemplo, ruim, acho que ele é ruim em todas as outras coisas, mas no dia que o Donald Trump ganhou, ele como um cachorrinho, com um rabinho entre as pernas, o que ele fez? Parabéns, grande Donald Trump. E isso aqui é o que eu acho que é de uma inteligência emocional para um presidente da República. Porra, não, eu escolhi o cara não ganhou o que eu queria, puta que pariu, agora o que eu faço? Não, vou dar chilique na televisão. Não, acho que vou lá dar parabéns pro maluco, que agora vai governar os Estados Unidos por 4 anos, né? Acho que é melhor para mim não me envolver com isso. Então, tem diferentes questões. Eu acho que o Bolsonaro é bom em muita coisa, várias coisas. Não consigo citar agora. Nem o Lula. Não, sendo sincero, coisas legais. Bolsonaro ia lá e conversava com a população no YouTube. Gênio. Você fazer uma live, assim, fazer quase toda noite, não era? Um trem assim? Fazer uma live no Facebook. Não, o Chiqueirinho era péssimo, o Chiqueirinho era ruim. Tô falando a live dele, fechadão, ele e os parça. Chegava lá e fazia uma live e informava a população. Cara, isso aí foi gênio. Porque o Lula agora se inventa qualquer mentira dele, até eles conseguirem desmentir, é 2 semanas. O Bolsonaro ia acontecer qualquer coisa, já ia lá, opa. Pessoal, então, tô aqui. Aí botava o Mad Libras aqui, tomava um açaí enquanto fazia lá e resolvia tudo. No outro dia tava toda a população sabendo o que ele queria que soubesse. Isso aí, gênio. Inegável. Toda a população sabia tudo que o Bolsonaro tinha feito e o que ele não tinha feito. E o que ele mentia não ter feito também ele conseguia mentir direito, porque ele estava falando por conta própria. Nisso o Lula é burro. Comunicação dele, que era antes o auge, né? Outra coisa boa do Bolsonaro é ele falando inglês. Não só. Popcorn. Mas outra coisa boa também, o Pix, bom pra caralho, foi do governo Bolsonaro. Carteira de motorista válida pra 10 anos. Porra, não, é verdade. Fim do horário de verão. Caralho. Volta Bolsonaro. É genial. Não tem como. Pô, carteira de motorista, você tinha aqui na fila do Poupa Tempo, tomando com beijo pro Bolsonaro. Dá um beijo, tomara que você melhore logo. Fica bom.